Realty Income, um REIT com dividendo mensal e que todo investidor deveria considerar aí no seu portfólio. Meu nome é Ismael Fernandes, sejam bem-vindos ao nosso canal Central do REIT. Aqui nós nos dedicamos a falar sobre como obter uma renda passiva em dólar, mas é lógico, investindo com segurança nos Estados Unidos. E é exatamente esse um dos motivos de eu falar aqui hoje de Realty Income, né? O código de negociação dele é simplesmente a letra O. Você vai lá no home broker, digita O, vai aparecer lá para você esse REIT, Realty Income. Vale lembrar que o Realty Income ele é um REIT do setor de varejo nos Estados Unidos, né? Conhecido ali como Triple Net Lease. O que é um Triple Net Lease? São REITs onde ele tem contratos longos com os inquilinos, geral ali 10, 15, 20, às vezes 90 anos, e que permite ter uma maior estabilidade, você tem uma maior segurança de que aquele contrato vai ser cumprido ali até o final. O Realty Income, na verdade, ele é um maior, ele é um gigante dentro desse setor aqui de Triple Net Lease. Seus inquilinos eles são bem variados, vou explicar para vocês daqui a pouco, mas eu quero mostrar primeiro o tamanho desse REIT. Ele faz parte do índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Inclusive, mesmo dentro desse índice do S&P 500, ele figura ali entre os 65 maiores, mostrando que ele não é pequeno, tá? Eu não estou falando só dos REITs, mas dentre todas as empresas americanas, ele está classificado ali entre as 65 maiores. Outro ponto nessa linha aqui de Realty Income, ele é um Dividend Aristocrat. Isso é uma coroa que são para poucos REITs, para poucas empresas, para falar a verdade, né? São empresas, não são só REITs, mas qualquer empresa que esteja listada na Bolsa dos Estados Unidos, que cresça os seus dividendos por no mínimo 25 anos consecutivos e faça parte do índice S&P 500, então não é pouca coisa, né? Por que esse fator aqui é importante, né? Quando a gente investe por longo prazo nos Estados Unidos, não só nós, né, brasileiros, mas qualquer fundo de pensão, qualquer pessoa que queira montar uma carteira de aposentadoria, é importante a gente olhar para o crescimento do dividendo, tá, pessoal? Não dividend yield, mas do dividendo ao longo do tempo. E esse REIT conseguiu entregar isso, né? Mais de 25 anos consecutivos entregando crescimento nos valores que estão sendo pagos ali para você investidor. Além, lógico, de apresentar ali um dividendo mensal. Desde o seu IPO lá em 1994, o Realty Income já conseguiu entregar um crescimento de nada menos do que 15% anual. Se nós formos considerar a inflação dos Estados Unidos, é lógico, né? Hoje a gente está num período de hiperinflação ali, na maior dos últimos 40 anos, mas mesmo dentro desse período aqui, ele conseguiu entregar um crescimento médio para o investidor superando a inflação. Tanto na sua cotação, ou seja, o seu patrimônio cresceu, quanto na renda que está sendo paga para você. Ela também cresceu em uma média de 4,4% ao ano, superior à média desse mesmo período, que foi em torno de 2,4%, mesmo com essa alta agora atual, puxando tanto essa média para cima. E vamos lá, quando a gente fala em investimento em segurança nos Estados Unidos, a gente tem diversos fatores a se levar em consideração, né? Um deles é o tempo de contrato. Por que o tempo de contrato é importante? Quanto maior o tempo de contrato, maior a garantia que você tem que você não vai ter tanta instabilidade, né? Se você tem muito contrato vencendo ali no curto prazo, pode ser que em um momento de uma crise, uma pandemia, algo assim, o REIT ele sofra bastante porque o inquilino vai sair, né? É que os seus contratos eles ainda têm ali uma média de vencimento de 9 anos, né? Então, por mais que a gente saiba que ele mantém os seus contratos ali com a média de 15 anos, existe ali uma escadinha que são os vencimentos de contrato, né? A porcentagem que vai vencer em cada ano. E a média ainda é uma média considerável, né? Mesmo dentro do setor de net lease ali, que são 9 anos. Em resumo, a gente espera que nos próximos 9 anos a gente não vai ter tanta surpresa com esse tipo de REIT aqui. Outro fato importante, como eu expliquei, ele é um net lease. No caso dos net lease, o inquilino ele é responsável pela manutenção, seguro e imposto. Esse REIT consegue manter uma margem muito grande, né? A margem de Realty Income gira ali em torno de 98%. Isso quer dizer que ele tem muito pouco gasto, né? Na verdade, os gastos que ele tem é mais ali quando um inquilino sai e aí precisa fazer, lógico, alguma reforma para se adequar a outro inquilino e que, na verdade, na maioria das vezes fica pelo inquilino que está entrando fazer essa reforma também. O Realty Income, ele se alegra, né, de ter uma baixa volatilidade, mas eu diria que a volatilidade não é nenhum fator tão importante dele aqui. O importante é o comportamento desse tipo de REIT na crise. Na pandemia, né, no auge da pandemia, o que a gente viu é lógico, né, fechou o mercado ali em março de 2020, muito REIT, muita empresa nos Estados Unidos, inclusive veio falir. E é lógico, todos os REITs ali a gente viu uma queda muito grande, mesmo aqueles REITs que tinham uma qualidade muito grande.
Nesse caso aqui, o Realty Income foi um dos REITs que teve a menor queda. Se a gente observar ali, comparado com Store Capital, National Retail, Essential Properties, quando a gente compara eles no gráfico, a gente vê que o Realty Income foi o que apresentou a menor queda. Por que isso aqui é importante para você, investidor, né? Se você está usufruindo da sua renda e de repente você fala assim, eu vou me aposentar ali em março de 2020, e agora imagina que naquele momento vem exatamente uma pandemia, né? Você pode sofrer bastante com o seu portfólio. O Realty Income ele garante exatamente isso para o investidor, tanto que na cotação dele ele foi um dos REITs que menos caiu e o seu dividendo permaneceu intacto, inclusive crescendo, né? Fato é que ele é um dividendo aristocrata. E como eu falei, vamos entender um pouco mais quem são os inquilinos aqui de Realty Income. Ele aluga principalmente, a gente fala, né, dentro do varejo dos Estados Unidos, a gente tem shopping, né, que são aqueles shoppings abertos, a gente tem os malls, que são aqueles shoppings que a gente conhece no Brasil, com ar-condicionado, fechado, climatizado. No caso do Realty Income aqui, ele tem um modelo aqui que ele busca muito aqueles imóveis, né, autônomos, que não está agregado ali dentro de nenhum centro comercial. Com isso, a gente vai ver grande parte dos inquilinos ali com a 7-Eleven, Walgreens, FedEx, Dollar General, que são empresas ali que elas não precisam estar necessariamente dentro de um shopping center, dentro de um mall. E é lógico, novamente, contratos muito longos com essas empresas. E contratos, na maioria das vezes, chamados de contrato Master Lease. Quando o Realty Income fecha um contrato, por exemplo, com o Walgreens, ele vai lá e fecha um contrato de 15 anos. Só que ele não aluga uma farmácia, duas farmácias para o Walgreens, ele aluga ali centenas de farmácias. Tanto é que ele é um dos maiores REITs ali, mais de 5 imóveis hoje nos Estados Unidos. Com isso, se o Walgreens quiser sair de um imóvel, ele não consegue negociar só aquele imóvel, ele precisa negociar o contrato inteiro ali com o Realty Income. Isso dá outra garantia, né? Que se um mercado específico vier apresentar problemas, aquele contrato vai ser cumprido até o final. E aí, o Realty Income entra com mais um ponto de segurança para o investidor, que já que ele foca muito nos seus tipos de inquilino ali, hoje ele tem quase 40% dos seus inquilinos com grau de investimento. O que quer dizer isso? São grandes empresas, como eu mostrei aqui na imagem inclusive, e que elas garantem ali para o investidor que só vai deixar aquele contrato se vier a falir ou quando o contrato vencer. Isso é importante aqui para a gente lembrar de uma característica de segurança de Realty Income. E hoje, como que ele separa ali, né? Como que está diversificado o seu portfólio? Hoje, 10,7% do seu portfólio está no Texas, né? Já expliquei por diversas vezes aqui, inclusive em e-mail para vocês, que é uma das regiões que mais cresce nos Estados Unidos, né? Austin, no Texas, por exemplo, foi a cidade que teve o maior reajuste de aluguel ali no ano de 2021, inclusive. Segunda posição, a gente viu o Reino Unido, seguido por Califórnia e diversos outros estados ali. Isso é importante pra gente aqui, por quê? Apesar da gente estar falando de um REIT, net lease, contrato longo, né, vai chegar um momento que aqueles contratos ali, inclusive no Texas, vão precisar serem renovados. Isso é o que aparece inclusive ali em Realty Income. Hoje, cerca de 40% dos seus contratos no estado do Texas especificamente, eles estão muito abaixo do que é praticado no mercado. E aqui entra o ponto de crescimento, né? Quando esse contrato vier a findar, a gente espera que o Realty Income vai apresentar reajustes na renovação de contrato, nos spreads dos novos contratos, muito acima da inflação do período que seja daqui 4, 5, 6 anos, porque os seus aluguéis, apesar de terem ali o que a gente chama de escada rolante, né, que são reajustes, esses reajustes eles são limitados para momentos de temperatura e pressão normal, né? E hoje a gente não tem esse momento. Hoje a inflação dos Estados Unidos extrapolou os 8% e grande parte dos seus contratos não está conseguindo acompanhar esses reajustes. Tanto é que a gente vê que mesmo com o crescimento dos seus dividendos, esse ano especificamente, o dividendo não acompanhou esse crescimento da inflação. Mas quando a gente olha para o longo prazo, a gente vê que ele superou ali mais que o dobro da inflação dos Estados Unidos. Apesar disso tudo, o portfólio de Realty Income não é só de varejo, né? 82% do seu portfólio está concentrado no varejo, mas a gente tem uma parte ali de cerca de 14% focada em galpões industriais, né? Inclusive é um dos setores que mais cresceu, que mais tem perspectiva de crescimento futuro, né? A gente vê REITs como Prologis, Stag Industrial, já comentei dos dois aqui em vídeo também, você pode assistir aqui no card, né? Esse segmento nos Estados Unidos tem um grande potencial de crescimento. Vem sofrendo agora no ano de 2022, mas por longo prazo ainda são REITs bem resilientes. E o Realty Income tem um pezinho lá no setor industrial. Mas fato é que o Realty Income não é bobo também, né? Eles fizeram uma aquisição recente de outro REIT chamado VEREIT, o código dele era o VER. Falei sobre essa aquisição também, sobre essa fusão em um vídeo aqui específico,
Realty Income ele tinha um portfólio de escritórios. O que ele fez? Escritórios também de modelo de contrato net lease. E eles tinham ali, o VEREIT tinha um portfólio também bem maior, inclusive, de escritórios. No momento que os dois fizeram essa fusão, o Realty Income aproveitou para fazer um spin-off, ou seja, criou um novo REIT de escritórios chamado Orion. Fiz um vídeo sobre Orion aqui, explicando também a tese de investimento neles. Fato é que o Realty Income fez isso especificamente para se livrar de parte ali do seu portfólio que não era o filé mignon, né? E preferiu ficar com aquela parte que garantisse maior segurança para o investidor. Novamente, um REIT ele vai crescer no longo prazo, principalmente crescendo o seu FFA por ação, crescendo o seu dividendo, mas também reduzindo o seu risco. E a partir do momento que ele reduz esse risco que ele tinha do seu portfólio de escritório, a gente vê que ele aumenta ali a sua perspectiva de crescer para o investidor. Mas, outro ponto aqui, né? Hoje a gente vê que a gente tem uma perspectiva de aumento de taxa de juros. No Brasil já subiu bastante. Nos Estados Unidos ainda está no começo desse ciclo de alta, né? Mas na Europa não é bem assim, né? A Europa ainda tem muito chão ali. O custo de capital nos países europeus ainda estão muito baixo, principalmente no Reino Unido. E aí que o Realty Income vem buscando crescer o seu portfólio, né? Já fizeram ali cerca de 5 bilhões de dólares de aquisição na Europa. O seu portfólio, como você pode ver aqui na imagem, ele vem fazendo aquisições, mas desde 2019, quando ele colocou o pé ali na Europa, ele aumentou muito ali o seu apetite para crescer no ambiente europeu. Vamos lá, por que é importante isso aqui para você investidor? Lembra que eu falei que uma das características que todo investidor olha em Realty Income por longo prazo é principalmente o seu crescimento de dividendo e a segurança da sua gestão, que eu falei aqui em um vídeo anterior. Eu sei que muito investidor que está chegando nos Estados Unidos olha para o Realty Income só pelo fato de ele pagar dividendo mensal. Ao meu ver, essa não deveria ser uma métrica tão relevante para o investidor. Mas enfim, nesse caso aqui específico, o Realty Income ele precisa crescer esse dividendo. Apesar dele ter os reajustes de aluguéis embutidos ali no seu contrato, que vai permitir, via de regra, um crescimento muito próximo da inflação, ele precisa entregar um crescimento que supere a inflação no longo prazo, porque senão você vai ficar ali com o seu dinheiro, de certa forma, empatado ou até perdendo, né? E para isso ele precisa fazer novas aquisições. No ambiente americano hoje, ele já tem muitos competidores. Esse setor de net lease nos Estados Unidos é um setor que tem muito REIT ali com opção de investimento e hoje ele busca aumentar o seu portfólio na Europa ali comprando diversos outros ativos. E os seus principais inquilinos hoje na Europa, apesar de ter uma concentração muito grande aí nas Sainsbury's, né? A gente vê que eles compraram ali diversos supermercados do Carrefour, né, em modelo de contrato leaseback, principalmente na região da Espanha, né? Por que isso foi importante essas aquisições agora em 2021? Porque quando ele saiu dos Estados Unidos, ele foi diretamente para o Reino Unido. E o Reino Unido é lógico, né? Não faz parte ali da União Europeia. A partir do momento que ele pisa ali, né, atravessa o Canal da Mancha e passa ali para a Espanha, a gente vê que ele tem uma possibilidade agora de expansão muito maior, já que ele colocou gestores específicos para trabalhar ali no ambiente da comunidade comum europeia. E de novo, né? E é isso que eu quero mostrar aqui nesse gráfico que você está vendo nessa imagem. Esse gráfico ele mostra o quanto que o REIT cresce em ativos, né? Total de ativos dele. A gente vê que ele observa ali, né? Crescendo, né? Gradualmente ao longo do tempo, é natural. Os REITs net lease fazem isso. Mas em 2021 em diante, esse REIT deu um salto ali, né? Isso principalmente depois da fusão que ele fez com o VEREIT, mas de diversas aquisições, e agora ele precisa fazer aquisições grandes. Essa é uma das desvantagens que eu digo em tese ali dos grandes large caps, que é o caso do Realty Income aqui, porque para ele poder entregar crescimento, já que ele é um REIT muito grande, ele precisa fazer aquisições cada vez maiores, né? É como se fosse um peixe, né? Um peixe grande precisa cada vez comer peixes maiores ali. E hoje, com essa aquisição ali do VEREIT, ele conseguiu entregar isso aqui para o investidor. Mas quais serão os próximos passos aqui de Realty Income? O próximo passo deles é entrar dentro do setor de cassino, né? Eles compraram ali o Encore Harbor, na região ali próxima a Boston, por 1,7 bilhões de dólares, né? Com cap rate de quase 6%, que é um cap rate até alto para esse modelo aqui de contrato. E é lógico, um contrato de 30 anos. Olha que bacana, né? Você que investiu aqui nesse tipo de REIT, você tem a expectativa de que nos próximos 30 anos, talvez eu espere me aposentar, né? Tá aposentado até lá. E esse contrato ainda vai estar em vigência ali, te entregando um retorno. E é lógico que esse retorno cai na sua mão de alguma forma como um dividendo. Pois bem, vamos falar então daquilo que interessa aqui para o investidor? Como que um REIT vai te retornar? De duas formas, dividendo e valorização das suas ações. O que você vê aqui no gráfico é exatamente isso, né?
o quanto que o dividendo pago de Realty Income ele vem crescendo ao longo do tempo. Já são 622 dividendos mensais consecutivos e mais de 25 anos entregando crescimento nesses valores aqui. Em resumo, mesmo com a inflação dos Estados Unidos, ele conseguiu acompanhar ali, né, já que ele entregou um crescimento médio de 4,4%. Entendemos bem aqui o dividendo? Vamos ver aqui para outra forma de retorno que o Realty Income tem? Valorização das suas ações, né? Será que ele se valorizou ao longo do tempo? Desde o seu IPO lá em 94, você observa aqui em roxo o Realty Income, ele entregou mais de 5.700% de valorização contra cerca de 1.290% do S&P 500. E olha que o S&P 500 não retornou pouco, ele retornou bastante. Mas o Realty Income, de novo, devolveu para o investidor ali uma valorização muito superior ao próprio índice S&P 500 nesse mesmo período. Mas essa valorização aqui, o investidor tem que entender o seguinte, né? Quando a gente olha para esse tipo de REIT aqui, a gente está procurando qualidade, a gente está procurando segurança para o longo prazo. Então, a gente não espera que esse REIT vai dar um assalto gigantesco do dia para a noite, até porque a gente está falando de imóveis, tá, investidor? Eu não estou falando aqui de um investimento que vai romper com todas as barreiras do conhecido, né? Que a gente possa esperar ali um retorno extraordinário. Ele busca exatamente oferecer para o investidor segurança. Importante isso, né? De novo, a gente está vendo agora em 2022 uma queda generalizada ali no índice S&P 500, nos REITs, as empresas de tecnologia já caíram bastante, né? E como que está ali? Será que o Realty Income está abaixo do seu valor patrimonial? A gente usa para cálculo do valor patrimonial aqui a NAV. A NAV é o Net Asset Value, que é uma métrica aqui que ela precisa ser calculada levando em consideração o NOI, que é o Net Operating Income do REIT, e é lógico também levar em consideração o Cap Rate para a gente conseguir achar o valor patrimonial desses REITs. Hoje o Realty Income ele é um dos poucos REITs que ainda é negociado com um prêmio no seu valor patrimonial ali de cerca de 13%, né? Nesse momento que eu faço o vídeo aqui para vocês. Enquanto quase todos os REITs de net lease apresentam um desconto. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas então o Realty Income está caro, né? Aí que você se engana, né? Ele pode até parecer caro em determinado momento, mas ele não é um REIT para você ficar comprando ele e vendendo ali no curto prazo. Até porque você às vezes não vai ganhar praticamente nada comprando um mês e vendendo no outro, né? Ele é focado muito para aquele investidor de longo prazo que busca renda, crescimento nos seus dividendos e principalmente crescimento no seu patrimônio. Certo, investidor? Espero que vocês tenham entendido aqui o Realty Income. Ele vai depender muito desse prêmio aqui na NAV para poder crescer, exatamente porque ele depende da emissão de ações também. Isso não é necessariamente ruim para você, tá, investidor? Como eu falei, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhe também. Temos o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no Telegram. Um abraço e até a próxima.